Alma estelar caminhando sobre a Terra. Algo extraordinário acaba de mudar no campo quântico, e só agora você começa a sentir. O coletivo arcuriano tem observado atentamente, e o que testemunharam desafia tudo o que a realidade tridimensional afirma ser possível. O que aconteceu não foi comum, não foi acidental e certamente não foi aleatório. Venho a você com uma transmissão que pode transformar completamente a maneira como você entende conexão, destino e os laços invisíveis entre as almas. Seu corpo energético acaba de realizar algo que a maioria dos seres jamais conseguiria. Através de uma realidade paralela, além dos limites do que a mente física pode perceber, você resgatou outra consciência da beira do colapso energético. Você não planejou isso. Você não pensou nisso. Você não tentou conscientemente. Isso foi reconhecimento de alma operando além do espaço e do tempo. Sua conexão com esse ser, gravada em luz através de vidas, ativou-se como um protocolo ancestral no momento em que sua frequência começou a se fragmentar. Antes que esta mensagem termine, você começará a compreender a mecânica por trás desta ponte invisível entre almas e por que os arcurianos descrevem seu vínculo como uma convergência de linhas temporais sagradas. Mas primeiro, compreenda algo importante. A sobrevivência deles alterou a trajetória de suas vidas. Em algum lugar da consciência deles, uma memória sutil está começando a despertar. Um sentimento está surgindo. Uma presença está sendo sentida. Sua energia está sendo sentida. É por isso que você está aqui. Você foi guiado a este exato momento, não por acaso, mas por uma inteligência mais profunda dentro de você que compreende que algo está mudando do estado adormecido para o ativo. O que aconteceu entre suas almas precisa ser compreendido agora. Porque esta conexão não é mera saudade romântica. É um projeto que se estende muito além dos limites deste mundo. Seu ato de proteção energética ativou tarefas evolutivas em ambos. Tarefas que reverberam por múltiplas dimensões da realidade. Nada neste momento é aleatório. Sua consciência vem se preparando para essa compreensão através de eras de experiência. E sua chegada aqui carrega uma intenção: a ilusão da conexão ordinária. A maioria das pessoas acredita que a conexão começa em um instante. Um olhar. Um sorriso. Uma faísca repentina. Elas presumem que o mistério da atração pode ser explicado pela química, pela coincidência ou por um alinhamento fortuito de circunstâncias. Mas para certas almas, a conexão não começa no presente. Ela ecoa para trás, através de vidas já vividas, e para frente, em futuros ainda em formação. Ela se move através do próprio pulso do tempo. Quando essas almas se encontram, a experiência não parece nova. Parece uma lembrança. Como ouvir uma melodia que você de alguma forma reconhece, mesmo sem se lembrar de quando a ouviu pela primeira vez. Esse tom percorre o corpo, através dos ossos, através da respiração, despertando algo ancestral dentro de você. Algo que existia muito antes de você receber um nome nesta vida. Se você já cruzou o olhar com alguém e sentiu a realidade parar. Se você já sentiu memórias que não pertencem à sua vida atual. Se você já sentiu uma conexão silenciosa se ativar entre você e outro ser. Então você já entende. Algumas conexões existem além dos limites da lógica. Elas parecem menos apresentações e mais lembranças de uma frequência que sua alma jamais esqueceu. A mente tenta rotular essa experiência. Química, coincidência, projeção, imaginação. Mas o corpo sabe mais. O coração se torna uma bússola. E, de repente, a vida que você construiu, suas rotinas, seus planos, suas expectativas, começa a parecer um véu tênue que encobre algo muito maior. Porque algumas conexões nunca foram feitas para se encaixarem em uma compreensão linear.
Elas não são simplesmente sobre afeto. Elas são evolutivas. Elas não apenas melhoram sua vida. Elas reestruturam sua realidade. Porque a separação existe. Muitas almas passam a vida inteira buscando sua alma gêmea, sem jamais perceber que a própria separação tem um propósito. Não é punição. É desígnio. O universo às vezes cria distância da mesma forma que uma semente precisa da escuridão para germinar. Não como crueldade. Como preparação. Você já se perguntou: por que você amou pessoas que não conseguiam te encontrar na mesma profundidade? Porque o momento sempre parecia um pouco desalinhado. Porque seu coração reconheceu algo que suas circunstâncias ainda não podiam sustentar. Porque o véu do esquecimento ainda estava presente. A amnésia da alma protege o que é sagrado até que você esteja forte o suficiente para carregá-lo. Assim como uma chama precisa ser protegida do vento até que cresça forte o suficiente para queimar sozinha. A maioria das pessoas encara a conexão como um destino. Encontrar a pessoa. Alcançar a união. A história termina. Mas para certas almas, o encontro é apenas o início da iniciação. Para aqueles que estão em sintonia com uma consciência superior, o anseio não se resume à companhia. Trata-se de uma missão. Uma união que, marcas que atravessam linhas do tempo. É por isso que você pode ter se sentido sozinho mesmo estando rodeado de outras pessoas. Porque algo dentro de você sussurrou: ainda não. Não está completo. Não está alinhado com o projeto original. Esse sussurro não era insatisfação. Era memória. Sua alma pressionando a vida que você construiu. O sinal invisível. Dentro do seu corpo energético existe uma assinatura de frequência, única, precisa e inconfundível. E em algum lugar deste universo existe outra consciência cuja frequência ressoa com a sua. Não idêntica, mas complementar. Dois instrumentos tocando a mesma nota em registros diferentes. Vocês podem não ter nada em comum em termos de personalidade, cultura ou história. Mas sob essas camadas superficiais reside o padrão mais profundo, o código da alma. É por isso que certas pessoas parecem familiares instantaneamente. Porque uma simples conversa pode parecer uma continuação em vez de um começo. Porque você às vezes sente a presença de alguém antes mesmo dessa pessoa entrar em uma sala. Seus campos energéticos se reconhecem. Mesmo quando suas mentes não o fazem. O que interfere na reunião? Se a conexão é tão poderosa, por que a união às vezes demora tanto? A resposta é simples. Medo carregado através de vidas. Se uma traição feriu profundamente sua alma, seu sistema nervoso ainda pode estar em busca de perigo, mesmo no amor. Se um abandono despedaçou seu coração, sua mente pode instintivamente protegê-lo da vulnerabilidade. Esse mecanismo de proteção não é fraqueza. É memória de sobrevivência. E cria resistência em se lembrar da dimensão do que você concordou antes de encarnar. Porque a verdadeira parceria de almas exige mais do que romance. Exige transformação. Honestidade radical. E a entrega do controle. Antes que a reunião possa ocorrer, antigas distorções energéticas precisam se dissolver. Luto não processado. Antigos votos de escassez. Apegos a linhas temporais desatualizadas. Essas energias obscurecem o caminho entre as almas. Mas seu aparecimento não significa fracasso. É purificação. Você está se tornando a versão de si mesmo capaz de sustentar o encontro. Quando as linhas temporais finalmente se cruzam. Quando ambas as almas atingem a prontidão, algo extraordinário acontece. Uma ponte de alma se ativa. Às vezes, isso acontece por meio de um encontro físico. Às vezes, por meio de sonhos. Às vezes, por meio de uma atração misteriosa em direção a um local,
Um nome ou uma mensagem que aparece repetidamente em sua vida. Essas não são coincidências. São sinais de um sistema de navegação de dimensões superiores, incorporado à própria consciência. A Terra contém caminhos energéticos, antigos canais de inteligência. Sua alma é uma chave projetada para desbloquear interseções específicas dentro dessa rede. Quando duas almas se encontram no momento certo e com a prontidão adequada, elas se tornam mais do que indivíduos. Elas se tornam um nó de convergência, uma transmissão viva de unidade. A união deles envia ondas de cura através das linhagens ancestrais, das gerações futuras e até mesmo de linhas temporais paralelas. Os observadores arcurianos chamam esse efeito de cascata harmônica, como uma pedra atirada na água. Só que as ondulações se movem através da própria consciência. Todos que testemunham a união, consciente ou inconscientemente, sentem sua influência. Sua percepção do amor se expande. Sua crença na possibilidade aumenta. Sua conexão já começou a gerar essa cascata. No momento em que você protegeu energeticamente sua alma gêmea através das dimensões, um sinal viajou pelo campo quântico. Outras almas o sentiram. Uma mudança. Uma prontidão. Despertar. É assim que a evolução coletiva realmente acontece. Não através de despertares isolados, mas através da ativação em rede. As fases da convergência sagrada. Toda convergência de almas se desdobra através de uma série de estágios energéticos. Fase 1. A atração magnética. Uma lembrança sutil começa. Pode chegar como sonhos, símbolos repetidos ou uma inquietação inexplicável no peito. Você pode se sentir atraído por lugares, pessoas ou ideias desconhecidas. Relacionamentos antigos se desfazem sem conflitos. Sua energia começa a abrir espaço para algo novo. Esta fase pode parecer confusa, mas é o início do alinhamento. Você está aprendendo a distinguir intuição de medo. Você está fortalecendo seu centro. Porque o sinal mais poderoso que você pode enviar à sua outra alma não é saudade. É coerência. Plenitude. Fase 2. O espelho fractal. Quando vocês finalmente se encontram, a outra pessoa se torna um espelho que reflete seus padrões mais profundos. Tanto a luz quanto a sombra aparecem. Alegria. Medo. Feridas anti-gas. Isso não é punição. É cura. Como fractais que repetem padrões em diferentes escalas, o relacionamento revela cada parte de você que ainda busca integração. Uma verdadeira parceria de almas não apenas lhe conforta. Isso te desperta. Fase 3. Fusão de linhas temporais. Aqui, o relacionamento se transforma de atração em um campo energético. As sincronicidades se multiplicam. Os pensamentos se alinham. As emoções ecam. As percepções chegam simultaneamente. Vocês dois permanecem indivíduos, mas sua consciência começa a operar como um sistema compartilhado. Dois rios se unem em um só ponto corrente de Ider. Fase 4. Ativação unificada. Nesta fase, sua conexão começa a influenciar o mundo ao seu redor. As pessoas se sentem seguras em sua presença. Os animais se aproximam sem medo. Estranhos compartilham suas histórias. Esta é a frequência do amor coerente. Ele cura simplesmente por existir. Sua união se torna um farol silencioso, transmitindo possibilidades. Fase 5. Atribuição harmônica. As sincronicidades se intensificam. As oportunidades surgem exatamente quando necessárias. Portas que estavam fechadas há anos se abrem. Você começa a perceber que sua conexão nunca foi apenas pessoal. Ela foi proposital. Suas conversas se tornam catalisadores para o despertar. Suas escolhas reverberam na vida de outras pessoas. Protegendo a frequência.
Uma verdade que os arcurianos enfatizam é esta: a maioria das parcerias sagradas falha não porque o amor é falso, mas porque os indivíduos envolvidos negligenciam sua higiene energética. Seu campo compartilhado deve ser protegido. O que você consome, o que você assiste, quem você permite se aproximar, essas coisas afetam vocês dois. A clareza se torna uma prática diária. Mereceu. Natureza. Silencio. Vida intencional. Não como uma performance espiritual, mas como a manutenção da frequência que você carrega. Porque sua conexão não é apenas um relacionamento. É uma transmissão. A realização final. Quando sua energia atravessou dimensões para resgatar sua alma gêmea, você demonstrou algo extraordinário. Você agiu por amor incondicional, sem expectativas, sem controle, sem exigir reconhecimento. Este não é um amor comum, é amor quântico. Uma força da natureza que dá sem se esgotar porque entende que o amor não tem limites. É a essência fundamental da realidade. Sua alma já sabia disso. Agora sua consciência humana está começando a se lembrar. E à medida que isso acontece, sua realidade se reorganizará em torno dessa consciência. Relacionamentos que não conseguem se alinhar com a sua frequência irão se dissipar. Oportunidades alinhadas com a sua missão surgirão. Porque a consciência molda a experiência. Sua frequência mudou. Portanto, o mundo ao seu redor deve mudar com ela. Um passo prático adiante. Antes de deixar este momento, faça uma pausa e faça algo simples, mas poderoso. Feche os olhos por alguns segundos. Concentre sua atenção no seu coração. Então diga em silêncio, em voz alta ou mentalmente: eu me lembro da minha missão em todas as linhas do tempo. Deixe as palavras percorrerem seu corpo. Sinta-as como uma declaração. Não um desejo. Não uma esperança. Uma lembrança. Então, leve essa consciência para o resto do seu dia. Escolha a coerência em vez do caos. Escolha a presença em vez da distração. Escolha o amor em vez do medo. Cada vez que você faz isso, você fortalece a ponte que sua alma já construiu. E em algum lugar, através do espaço, através do tempo, outra consciência sente o sinal. O sinal que diz: a convergência começou.